Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos, pessoal do presencial, bem-vindos, pessoal que está em casa também, acompanhando aqui a nossa aula nessa manhã de sábado. Eu quero, antes de começar a nossa aula de hoje, deixar aqui meu protesto em relação ao professor Bruno Marinho, né, pela live de ontem, que além de ter se passado demais, fazendo bullying com todos os professores, né, aí me convida para a live, mas não compra no mínimo uma picanha para ofertar para as visitas, né? Eu acompanhei aqui a live e os alunos estão me dizendo aqui que o tira-gosto lá era de salsicha. Então, doutora Fernanda, por favor, na próxima live você se impõe aí com o Bruno Marinho e peça para ele colocar um tira-gosto de picanha, viu? Porque... Pelo amor de Deus, Diego, não disse lá pra mim. Você tem que... Eu tava tão surpresa quanto você. Quando eu vi aquele negócio, fiquei procurando. Eu fiquei tão surpresa quanto você. Tinha amendoim, viu? Ah, tinha amendoim também, né? O Rafael Viana tá salvando aqui, disse que tinha até um amendoim. Mas eu entendo, ele... Não, amendoim eu sabia, mas a salsicha não. Beleza, tá desculpada, viu, Fernanda? Mas é porque ele saiu aqui no final da aula e disse assim, rapaz, eu tô com tanta sede, eu vou já fazer uma live lá em casa. Aí o Alex disse logo assim, bora, eu vou também. Aí ele, embora também, Diego. Eu disse, cara, eu não vou porque eu vou dar aula amanhã e não vai dar certo. Mas na próxima eu vou, viu? A próxima live vai ser o churrasco da aprovação, viu? Anota aí, viu, Fernanda? O churrasco da aprovação com a live do Bruno Marinho. Bruno Marinho no teclado e não, o Alex é só o complemento, né? O Alex não vale a pena. Porque para pedir música da Tati Guel que toca no Aviões, tá cancelado. Vai ser, ó, o Bruno Marinho no teclado e o professor Moacir no violão, viu? Aí vai dar bom, viu? Vai dar bom, porque na confraternização do Universo Júris, o Moacir, ele cantou do início ao fim. E ele se garante, ele não toca só música antiga, não. Ele cantou uns piseiros lá pesados. Pois, galera, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento aqui. Gente, nós já falamos sobre parte geral, obrigações, contratos, e hoje vamos avançar para responsabilidade civil, tá? Só lembrando que das 7 questões de direito civil, geralmente cai uma questão de cada matéria. Então, vai ter na prova de vocês questão de parte geral, vai ter na prova de vocês questão de obrigações, inclusive, nós já exercitamos aqui algumas questões da prova. Na parte geral, nós trouxemos aquela questãozinha que trata da excludente de ilicitude, que está lá no artigo 188, inclusive pontuei esse artigo para vocês estudarem, né? A excludente de ilicitude é aquela quando a pessoa não comete o ato ilícito diante daquelas circunstâncias de legítima defesa, no exercício do direito, para remover perigo iminente. Foi exatamente a questão que caiu no exame 33 sobre a parte geral. No que diz respeito ao direito das obrigações, a questão que caiu foi exatamente aquela questão do artigo 418, que eu pedi para vocês revisarem. É aquela questão da arras, que a pessoa que desiste deve devolver, que se o contratante desistir, ele perde o sinal de adiantamento para a outra parte, e se quem desistir for o contratado, ele devolve o valor que recebeu e mais o valor equivalente. Essa questão já está caindo pela 3ª vez seguida na prova da OAB. Então é o que eu tenho falado aqui para vocês. Pessoal, assistam às aulas, revisem o conteúdo que está lá na plataforma do Universo Júris e não esqueçam, resolvam questões de prova. As questões se repetem. Às vezes muda só o nome, os dados da questão, mas o conteúdo é o mesmo. E o conteúdo que é trabalhado nas questões de direito civil são esses que eu estou apontando aqui para vocês. Então, esses conteúdos irão cair com certeza. Então, façam a parte de vocês no sentido de revisar a matéria e resolver questões de prova. Para vocês, quando chegarem na prova, não tiverem ali a surpresa de se depararem com a questão ali, que no mínimo não tenham trabalhado anteriormente, tá? Então, de contratos, na aula passada nós resolvemos essa questão aqui de contratos, que é exatamente aquela questão em relação ao comodato, que também tem matéria de locação. Porque a questão, ela traz aqui o conteúdo, da aula passada, aquela questão que
o fulano de tal aqui, o Antônio, emprestou gratuitamente o imóvel para o outro e quando ele notificou para a devolução, o comodatário, que é o amigo dele que estava no imóvel, não devolveu. Aí, nesse caso, ele poderá arbitrar o aluguel, que é exatamente esse item C de casa que nós pontuamos aqui na aula passada. Essa questão foi de contrato de empréstimo, tá? Ó, próxima questão, que foi uma questão que caiu em 2020, é uma questão que aborda contrato de compra e venda e contrato de doação. Eu vou trabalhar essa questão aqui com vocês, porque está dentre os contratos que nós estudamos e que eu selecionei como contratos de maior recorrência em prova de OAB, que é o contrato de compra e venda e doação. Então, veja, dos contratos que eu selecionei para a gente estudar, que nós estudamos na aula passada, que foram compra e venda, doação, locação, empréstimo, transporte e seguro. A gente já viu uma questão de empréstimo, que foi essa passada, essa questão aqui do que a pessoa vai poder arbitrar o aluguel do item C. E a segunda questão ela vai abordar os dois contratos mais recorrentes em prova de OAB, que é o contrato de compra e venda e doação. Vamos lá para ver se, a partir do que nós revisamos na aula de ontem, se vocês conseguem resolver essa questão, tá? Vamos lá. Antônio, divorciado, proprietário de 3 imóveis devidamente registrados, de valores semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao seu filho mais velho, que mostrou interesse na aquisição por valor próximo ao de mercado. No entanto, ao consultar seus 2 outros filhos, um deles opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho, que não concordou com a venda, decidiu realizar a doação para Bruno. Então, primeiro exercício que a gente deve, pessoal, fazer na resolução da questão. Devemos entender o enunciado da questão. Então, o que a questão traz aqui? Qual o caso concreto que a questão traz aqui para a gente? Nós temos aqui o Antônio, que tem 3 filhos, e ele resolve fazer a compra e venda, ele resolve vender um dos seus imóveis para um dos seus filhos, que é o Bruno. Porém, Carlos, outro filho, ele manifestou sua oposição, ele não deu anuência. Se ele tivesse manifestado a anuência, poderia ter vendido naturalmente, sendo que houve uma oposição. E, portanto, o pai deles, o Antônio, chateado com essa oposição do Carlos, que era seu filho, resolveu doar. Ou seja, ele, para a compra e venda, precisaria da anuência de todos. E como um deles se opôs, ele disse, você se opôs a essa compra e venda, então vou fazer melhor, vou doar. E aí doar, ela não precisa de oposição. Não precisa de anuência, essa doação. A doação de ascendente para descendente é considerada adiantamento de herança. Então, ele se livrou dessa questão da oposição, que poderia tornar essa compra e venda anulável, e passou a fazer uma doação, que é plenamente válida. Então, vamos ver aqui os itens da questão. Item A. A compra e venda de ascendente para descendente... Ixi, Maria, não está dando... Ok, deu certo agora. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge se a oposição for unânime. Gente, se a oposição for unânime, está errado. Porque o artigo 496, ele diz que os herdeiros, qualquer dos herdeiros, poderão manifestar oposição. Então, tanto o cônjuge, como também qualquer dos herdeiros, poderão manifestar oposição. Portanto, esse item está falso porque qualquer dos herdeiros poderá manifestar oposição, tornando essa venda anulável. B de bola. Não há na ordem civil qualquer impedimento à realização de compra e venda de pai para filho. Já está errado. Já está errado porque o artigo 496 impõe essa limitação de ter que ser mediante anuência. Ok? Então está errado esse item. C de casa. Antônio não poderia, com relação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para um de seus filhos, sendo tal contrato nulo de pleno direito. Gente, é falso também, porque ele não poderia vender sem anuência, mas a doação ele não precisa de anuência. Então a questão está dizendo aqui que
o Carlos não poderia promover a doação do bem. Claro que poderia. Artigo 544 fala que é lícita a doação de ascendente para descendente, sendo considerado ali um adiantamento de herança. Tá? E o item D de dado. É legítima a doação de ascendente para descendente, independente de anuência dos demais. Eis que o ato importa antecipação de herança. Gente, esse é o item correto. É lícita a doação de ascendente para descendente, independente de anuência. A doação de pai para filho não exige anuência, tá certo? Então esse é o item correto. Vejam de que forma esse tema é trabalhado na questão de prova. Aqui, uma única questão abordou 2 contratos, compra e venda e doação. Mas todos esses, e dentro desses 2 contratos, dentro da matéria que nós abordamos aqui em sala de aula. Então, basta vocês fazerem a parte de vocês no sentido de não basta assistir a aula. A aula é muito importante porque ela vai pontuar aqui, vai revisar os principais aspectos sobre cada disciplina. Mas vocês têm que selecionar no tempo de vocês um tempo para estudar cada disciplina. E aí eu dou uma dica. Estudem divida o seu tempo de acordo com a prioridade das disciplinas. Por exemplo, constitucional são tantas questões. Uma hipótese, são 8 questões de constitucional. 7, né? Então, 7 questões de constitucional. Penal são quantas questões? Penal 11. As duas. Penal e processual. Não, só penal. 6 questões. Pronto, 6 e 6, né? Então, vamos lá, ó. O que é que eu estou querendo dizer? Que você, de acordo com a quantidade de questões da prova, você deve dar mais tempo. Então, se você tem, por exemplo, 2 horas para estudar por dia, então estude mais tempo as questões que caem mais, a maior quantidade de questões, e menos tempo aquelas disciplinas que têm menor quantidade de questões. Então, priorize o seu tempo estudando as disciplinas que terão maiores questões na prova, como, por exemplo, penal, civil, ética, né? São as bases, né, das questões. Então, exercitem essas questões e certamente dessa forma vocês vão conseguir aí abordar positivamente as questões na hora da prova, tá? David, vamos passar aqui para o próximo slide de responsabilidade civil, para a gente avançar na nossa matéria. Prontinho, gente. Vocês observaram aí que de cada conteúdo desse que nós trabalhamos aqui em sala de aula, nós trouxemos aqui 2 ou 3 questões da prova. Então não tem segredo. Não cai na prova nada do que vocês não viram nem na faculdade, muito menos aqui que nós estamos revisando direcionadamente somente esses pontos. Então, basta vocês fazerem a parte de vocês, a probabilidade de vocês passarem nessa prova, se Deus quiser, é muito grande. Então, exercitem aí as questões, porque o churrasco da aprovação nos espera. Viu? Tá bom, vai dar certo. Vai dar certo, viu? Gente, sobre a disciplina da responsabilidade civil, eu trouxe aqui para a gente trabalhar em sala de aula os principais pontos, que são... Inicialmente, a diferença entre obrigações e responsabilidade civil, responsabilidade contratual e extracontratual, responsabilidade objetiva e subjetiva, requisitos da responsabilidade civil, excludentes da responsabilidade civil, excludentes de ilicitude no direito civil, ação regressiva e responsabilidade por ato de terceiros. Então, gente, o primeiro ponto que a gente vai observar aqui diz respeito à diferença entre obrigações e responsabilidade civil, tá? Obrigações, basicamente, um instituto de constituição de direitos e deveres entre os sujeitos.
Então, a obrigação ela pode ser legal ou contratual, mas ela não gera responsabilidade civil. A obrigação por si só, por exemplo, quando a pessoa tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia, se ela cumprir fielmente o pagamento dessa pensão alimentícia, ela não vai ter a responsabilidade civil, a consequência da obrigação. Então, vejam que a obrigação é um instituto de constituição de direitos e deveres, mas a responsabilidade civil é consequência do inadimplemento das obrigações. Então, quando o sujeito descumpre uma obrigação, é que vai surgir para ele a responsabilidade civil, que nada mais é do que a obrigação de reparar um dano causado em decorrência desse inadimplemento ou de um ato ilícito. Então, quando a gente fala em responsabilidade civil, a gente pressupõe um ato ilícito ou descumprimento de uma obrigação. Portanto, surge responsabilidade civil para o sujeito no momento em que ele comete o ato ilícito ou descumpre uma obrigação legal ou contratual. Tá? Então, a responsabilidade civil ela vem a ser uma consequência, né, de um ato ilícito ou do descumprimento de uma obrigação. Nós temos aqui, pessoal, duas espécies de responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade contratual e a responsabilidade civil extracontratual. Essas duas terminologias, elas são autoexplicativas, né? Responsabilidade civil contratual é aquela que decorre do contrato. Então, se eu contratar uma empresa para fazer a festa de formatura e ela descumprir com aquela contratação, ela vai responder por isso. Essa responsabilidade civil é com base no contrato. Agora, independente de contrato, se qualquer pessoa causar um dano a outra, ela vai ficar obrigada a reparar. E nesse caso, por meio da responsabilidade civil extracontratual, que não tem fundamento em contrato, mas sim na própria lei. Então, a responsabilidade civil contratual, ela tem seu fundamento legal no artigo 389, que nós estudamos na aula passada, e que decorre do simples inadimplemento de uma obrigação. Então, por exemplo, eu contratei a empresa e a empresa não cumpriu com a sua obrigação contratual. O que diz o artigo 389? O devedor inadimplente responde por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Artigo 389, eu passei como dever de casa para vocês no direito das obrigações. Então, se ela descumprir o contrato, se essa empresa descumprir o contrato, ela vai ter que reparar esse dano causado. Na responsabilidade civil extracontratual, ela independe de contrato, ela está prevista no artigo 186 e 927. Lembrando, lá no artigo 186, a lei diz que aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem comete ato ilícito. Isso quer dizer que causar dano é ilícito. O ilícito lá no direito penal decorre de uma conduta típica que o sujeito incide num tipo penal e essa responsabilidade dele vai ser penal, vai responder com pena de prisão. Por exemplo, aqui no direito civil, a conduta ilícita, o ilícito civil é causar dano. Então, aqui no direito civil, o simples ato de causar dano a outra pessoa configura um ato ilícito. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em dano, causou dano, seja ele material ou moral, é ilícito. E em decorrência desse ilícito, o que surge em decorrência de um ato ilícito ou do descumprimento de uma obrigação? Responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Obrigação de reparar o dano causado. Então, veja que é bem simples. Basta você raciocinar que no direito civil, ilícito é causar dano. E em decorrência desse ato ilícito de causar dano ou descumprir uma obrigação contratual, vai surgir a responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar esse dano causado. A lei traz isso bem taxativamente no artigo 186 e 927. Lá no artigo 186 a lei diz que é ilícito causar dano, e no artigo 927, que é o famoso artigo da responsabilidade civil, onde a lei diz que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. Ou seja, a lei obriga
que aquele que causar dano a outrem fica obrigado a reparar. A lei obriga a reparação do dano causado, seja ele material ou moral. Tá? Então existem essas duas espécies de responsabilidade civil. A primeira é contratual, que decorre do contrato. A segunda é extracontratual, que decorre da lei. Oi. É uma responsabilidade extracontratual. Basta você saber dividir na sua mente que responsabilidade contratual decorre de um serviço que você contratou. Se for violado o contrato, é responsabilidade contratual e você vai aplicar o artigo 389, que a lei está dizendo que quando ele não cumprir, quando a lei fala no artigo 389, o devedor inadimplente, o que a lei está dizendo? A pessoa que tem uma obrigação e não cumpriu. Então, se ele tem uma obrigação e não cumpriu, ele tem um contrato que ele não cumpriu. Aí aplica-se o artigo 389. Ele vai estar sujeito ao pagamento de perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Lembrando que as perdas e danos é um termo muito genérico, que pode estar dentro dele muita coisa. O dano, ele pode ser material, e dentro do dano material nós temos, dano emergente e lucro cessante. Então, se vocês se depararem na prova, fulano de tal causou um dano emergente. O que é o dano emergente? É a diminuição patrimonial, é o prejuízo efetivo que a parte teve em decorrência do dano. Como, por exemplo, a batida no carro gerou um prejuízo de 10 mil reais. É o dano emergente, é uma redução patrimonial. O lucro cessante, terminologia bem autoexplicativa, o lucro que cessou, ou seja, o que a pessoa deixou de ganhar em decorrência do dano. Inclusive, caiu questão nesse sentido, dizendo que o cara foi fazer uma cirurgia, foi fazer um atendimento médico, e em virtude desse atendimento médico, ele teve que ficar 2 anos afastado do trabalho, porque houve um erro médico. Então, nesse caso, além de ter ali um dano moral, material, tem também o lucro cessante, porque ele ficou 2 anos afastado do trabalho. Então, quando a questão sempre vai trazer as características do instituto que será trabalhado naquela questão. Vocês viram a questão de contratos? Fulano de tal transferiu a posse gratuitamente para outra. É exatamente o conceito do contrato de comodato. Então, a questão geralmente ela vai trazer as características no enunciado. Tá? Então, nesse caso da responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade civil extracontratual, que é a batida no veículo, não existe contrato entre as partes, tá? Essa responsabilidade é com base no artigo 186 e 927. Então, só recapitulando, o dano ele pode ser material, que vai ser dano emergente e lucro cessante, pode ser ainda dano moral, que vai ser aquele dano subjetivo, quando virem na questão ou ouvirem falar dano subjetivo, é o quê? É um dano inerente ao sujeito, um dano interno, psicológico. Esse é o dano moral. E pode ser também um dano estético. Uma ação de reparação de danos, uma responsabilização civil, ela pode trazer os 3 tipos de dano. Pode ter um dano material, pode ter um dano moral e pode ter um dano estético. Então, em um acidente que a pessoa teve um prejuízo no carro de 10 mil reais, naquele acidente a pessoa perdeu uma perna e naquele acidente a pessoa ficou com trauma de dirigir veículos. Ela desenvolveu ali um quadro psicológico de síndrome do pânico. Então veja, dano material, 10 mil reais de prejuízo no carro. Dano moral, a síndrome do pânico que gerou na pessoa um abalo moral. Ela não consegue mais desenvolver as suas atividades, pelo menos a atividade de trânsito, etc. Dano moral. E por último, dano estético. O cara perdeu uma perna, é um dano estético. Então eu posso cobrar, exemplo, 50 mil reais de dano estético, 50 mil reais de dano moral e 10 mil reais de dano material em uma única ação. São danos cumuláveis, cumulativos. Se o sujeito fosse taxista, o Rian está trazendo aqui um complemento, eu ainda poderia cobrar
dele o lucro cessante. Então, em uma ação de reparação de danos, posso acumular aí todos esses danos, tá certo? Próximo ponto, a responsabilidade objetiva e subjetiva, tá? Responsabilidade objetiva é aquela que independe de culpa. Pessoal, nós aprendemos que a responsabilidade objetiva é a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, do Estado, né? O Estado responde objetivamente pelos danos causados. É só a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público que é objetiva, Gabi? Não é. Não é porque a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público é apenas exemplificativamente que a gente usa. O Estado ele responde sim objetivamente por seus danos. A responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Mas não é apenas esse caso. Em outros exemplos, a lei traz outras hipóteses de responsabilidade objetiva, como, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. Artigo 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer que a responsabilidade civil pelos produtos e serviços colocados no mercado, ela é independente de culpa. Portanto, a lei cria ali uma responsabilidade objetiva. No direito ambiental, a lei diz que aquele que causar dano ao meio ambiente responde objetivamente pelos danos causados. Então, a responsabilidade também é objetiva. O que a lei quer dizer com isso, gente? Quer dizer que se o dano for causado ao meio ambiente, eu não quero saber se esse dano teve culpa ou não, se o causador do dano teve culpa ou não. Simplesmente se ocorreu o dano, ele vai ter que reparar esse dano causado. Isso é responsabilidade objetiva, tá? As responsabilidades objetivas, elas são previstas expressamente na lei. Elas não podem ser presumidas. Então, toda vez que a lei quiser trazer uma responsabilidade objetiva, vai estar previsto expressamente na lei. Quando a lei nada mencionar sobre aquela hipótese de responsabilidade civil, é porque ela vai ser uma responsabilidade civil subjetiva. Qual é a responsabilidade subjetiva, Carol? É aquela que precisa comprovar culpa do agente. Eu tenho que comprovar que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia, tá? Esses são os caracterizadores da culpa. Dolo nem faz questão a gente mencionar. Todo mundo sabe que dolo é quando a pessoa causa o dano intencionalmente. Mas fiquem muito atentos. Às vezes a questão, ela aborda a culpa em uma modalidade específica das suas características. Imprudência, negligência e imperícia. Então, cuidado para não confundir. Imprudência, ela é uma conduta proativa, Lorena. É quando o sujeito ele age proativamente e assume o risco de produzir um resultado. Como, por exemplo, o sujeito que avançou o sinal e causou um acidente. Ele agiu de forma imprudente, porque ele agiu. A imprudência é uma conduta proativa e não se confunde com a negligência. A negligência ela é uma conduta omissiva. O sujeito deixa de agir e causa um dano a terceiro. Como, por exemplo, ele deixou de verificar os freios do carro. O médico deixou uma gaze dentro do paciente ao realizar uma cirurgia. O médico foi imprudente ou negligente? Ele foi negligente porque ele deixou uma gaze dentro do paciente. Ele deixou de ter o cuidado devido. Então, na questão pode vir, por exemplo, a conduta que representa ausência de cautela na realização do ato. Gente, ausência de cautela é negligência. Negligência é ausência do dever de cautela. A mãe que saiu de casa, deixou a panela de pressão no fogo com duas crianças dentro da casa. E aí a panela explodiu, ocasionando um dano. Que é isso? Negligência. Falta de dever de cuidado. Isso é negligência. Aquela questão que já caiu em prova que pode ser objeto de cobrança. Os pais deixaram o menino
brincando, jogando de bola na rua, e a bola caiu dentro do muro de um terreno que tinha lá no local. E o menino, para pegar a bola, pulou o muro, sendo que lá tinha um pitbull e comeu o menino, vindo a criança a óbito. Quais são os itens da questão? A questão fala que o dono do animal, ele tem responsabilidade civil porque a lei determina que o dono do animal tem responsabilidade civil pelo animal. Entretanto, teve negligência por parte do dono do animal? Não, o animal estava preso dentro do seu local. De onde partiu a negligência? Dos pais da criança. Foi culpa exclusiva da vítima, ela que foi lá e se submeteu ao dano. Diferente disso, seria aquela hipótese da criança estar passeando na rua e o animal atacar. Então aí foi negligência de quem? Do dono do animal. Falta de dever de cuidado. O animal sem focinheira na rua causou um dano a um transeunte, por exemplo. Então, fiquem atentos aos detalhes da questão. Então, negligência é isso. A imperícia não se confunde com nenhuma das anteriores. Imperícia, vamos analisar o termo. E vai mais uma dica. Todos os institutos do direito, na grande maioria das vezes, eles trazem uma terminologia autoexplicativa. Uma terminologia autoexplicativa analisa a terminologia da coisa. Então, quando eu falo imperícia, o in, ele representa uma oposição, um antagonismo, né? O imperícia. Quando eu digo assim, o fulano de tal agiu com perícia. O Rian, ele é perito em benefício previdenciário. Eu quero dizer que ele é especialista, ele tem perícia naquela matéria. Agora, quando eu falo que o médico agiu com imperícia, o médico ele não é perito naquela função. Por exemplo, o acadêmico de medicina que assume uma sala de cirurgia causando dano ao paciente. Ele foi imprudente, negligente ou agiu com imperícia? Imperícia. Foi imperícia porque ele não tinha habilitação legal para a realização daquele ato. O acidente que decorreu com um sujeito que não tinha Carteira Nacional de Habilitação de Trânsito, imperícia. Agora, em uma questão de prova, cuidado para não confundir. É muito comum a questão do médico. O médico que em uma cirurgia plástica, ele ocasionou um dano estético na paciente. Ele foi fazer uma cirurgia plástica de colocar silicone na mama e deixou um maior e um menor. Qual é a conduta do médico? Negligência ou imperícia? Inês, negligência ou imperícia? O cirurgião plástico que, ao realizar uma cirurgia plástica de colocar silicone na mama, deixou uma mama maior e a outra menor. Qual é a conduta do médico? Pessoal de casa, alguém ajuda aí, pessoal daqui da sala. Negligência ou imperícia? Vamos lá. Como é? A partir do comentário da resposta do meu colega aqui, que falou, imperícia é se ele não tivesse habilitação para o ato. Vírgula. A imperícia, ela não é exclusivamente a falta de habilitação para o ato, mas ela configura também a falta de habilidade para o ato. A falta de habilidade. Então, vamos lá. No caso do médico que deixou a gás, que deixou do dever de cautela, é negligência. Se o cirurgião plástico, ele é um cirurgião plástico porque ele é formado em medicina e tem residência em cirurgia plástica. Então, ele é perito no que faz. Então, se ele é perito no que faz e não exerceu com perícia o seu dever, ele foi imperito, agiu com imperícia. A negligência é falta de dever de cautela. Ele teve a cautela necessária, agora ele não fez o que devia fazer com habilidade. Quando você contrata um cirurgião plástico para fazer esse serviço para você, qual é a primeira coisa que você vai avaliar para contratar ele? É se ele é o bom no que faz, se ele age com perícia. Então, se você contratou ele exatamente para isso e ele não fez, é porque ele foi imperito, ele agiu com imperícia.
Resposta: imperícia, tá? Falta de habilidade para a realização do ato é imperícia. Falta de habilidade para a realização do ato é imperícia. Então você vai fazer um tratamento estético com um dentista. E ele não deixou o dente do mesmo jeito que era para ficar. Imperícia, não foi negligência. Ele fez tudo que era para fazer, só que deu errado. Então ele não foi negligente, ele agiu com imperícia. Então cuidado nessas informações, geralmente a questão ela aborda um caso concreto e esses itens vão estar lá postos na questão para você definir se é imprudência, negligência ou imperícia. Então, a partir de agora todo mundo acerta a questão de responsabilidade civil. Imperícia é bem objetivo, falta de habilitação ou de habilidade. Negligência também tem essa característica. Tente enquadrar dentro do conceito caso concreto. Falta de dever de cautela. Quando a pessoa deixou de realizar uma conduta de cautela e causou um dano, ele foi negligente. A imprudência não tem nada a ver com ele ser habilitado para a realização de um ato, não tem nada a ver com ele ter deixado de fazer alguma coisa. A imprudência é uma conduta que não está vinculada a qualquer outra regra. É uma conduta geral, uma conduta livre, onde ele realiza uma conduta e causa um dano. É quando ele realiza uma conduta e assume o risco de produzir um resultado. É ele dizer assim, ó. É por isso que é culposo. Ele causa um dano culposamente, porque ele não tem intenção. Mas está lá na via que a velocidade máxima é 80 km. Aí ele diz assim, eu estou super atrasado e vou aqui a 120 km por hora. É imprudência, porque se ele causar um dano diante daquela circunstância, ele foi imprudente. Pergunto, ele deixou de ter dever de cuidado? Não é um caso de dever de cuidado, não é um caso de imperícia, porque ele é habilitado, por exemplo. É literalmente assumir o risco de produzir um resultado danoso por imprudência da sua parte. Tá bom? Então, avançando um pouco. Próximo ponto, requisitos da responsabilidade civil. Gente, para caracterizar a responsabilidade civil, nós precisamos obter aqui esses 4 requisitos, tá? Só caracteriza a responsabilidade civil se tiver os 4 requisitos. Às vezes existe um dano, mas não existe o restante dos requisitos. Portanto, não existe responsabilidade civil. Então, primeiro requisito, ação ou omissão. São cumulativos. Para existir responsabilidade civil, primeiro, tem que ter ação ou omissão das partes, do agente causador do dano. Ele tem que causar o dano por uma conduta proativa, por ação, que seria, por exemplo, o caso da batida no carro, foi uma conduta por ação, causou um dano. E pode ser um dano por omissão, como, por exemplo, o clássico exemplo da omissão de socorro. Também tem que ter dolo ou culpa. O dano deve ser causado intencionalmente ou culposamente. Então, causar o dano intencionalmente é a mulher que descobre uma conduta indevida do seu companheiro e chega lá e pega o tablet e quebra na cabeça do sujeito. É um dano, a mulher quebra tudo, quebra o carro todinho. Então, foi um dano doloso, foi intencionalmente, ela vai responder por isso. Culposo entre essas características, né? Quando o dano é causado diante dessas circunstâncias. Imprudência, negligência e imperícia, tá? Então, se ocorreu essa ação de forma dolosa ou culposa, vai ter que reparar. Mas temos também que ter o principal requisito é esse, o dano. Sem dano, não há o que reparar. Portanto, o dano é o principal requisito, né? E o nexo causal. Esse merece uma importância da gente, porque pode ter uma conduta da parte que foi dolosa ou culposa que gerou um dano, mas tem que haver um nexo de causalidade. Portanto, eu só posso processar a Débora por uma determinada situação se ela tem um nexo de causalidade. Se foi ela a condutora do veículo que bateu no meu carro, esse é o nexo de causalidade. Eu só posso entrar com ação de alimentos, a pessoa só pode entrar com ação de alimentos contra o Luizinho se ele for o pai da criança. Qual é o nexo de causalidade? A paternidade. Esse nexo de causalidade é muito importante, porque ele pode excluir a responsabilidade civil. Então, por exemplo, se eu entro com ação
contra o Luizinho, alegando que ele bateu no meu carro lá no estacionamento. Aí ele vai apresentar a sua defesa e diz: Diego, a sua ação de reparação de danos ela deve ser julgada improcedente porque não tem nexo de causalidade. Quem bateu no seu carro foi o Rian. Ou seja, rompeu o nexo de causalidade. Por que eu estou processando ele se ele não foi o culpado pelo dano? A culpa foi do terceiro. Então, nesse caso, não tem nexo de causalidade e não tem responsabilidade civil. No caso, para ele. Aí ele deve, no processo, ou fazer a denunciação da lide, né? Ou fazer a denunciação da lide, ou então simplesmente alegar que não foi ele, que o processo vai ser indeferido. Mas ele já pode fazer a denunciação da lide para o Rian responder. E aí é muito importante, tem gente que confunde denunciação da lide com chamamento ao processo, né? Denunciação da lide é quando a responsabilidade é do terceiro. É quando eu quero imputar essa responsabilidade, não é minha, é do terceiro. O chamamento ao processo é quando a responsabilidade é solidária, dos dois. Como, por exemplo, o fiador foi demandado numa ação de cobrança de aluguel. Aí o que é que eu vou fazer? Chamamento ao processo. Eu vou chamar ele, o devedor originário, para responder aqui junto comigo. Então, chamamento ao processo é quando a dívida é solidária, dos dois. Denunciação da lide é quando eu digo, não é minha, é dele. Tá? Não, claro que não. O dano foi causado e a lei é bem clara. É imperícia dela, porque ela não tem habilitação, e negligência do pai. Na responsabilidade civil, pessoal de casa, a Débora está perguntando aqui, num acidente, um dano causado decorrente do acidente de trânsito com um menor de idade no veículo. Ela está perguntando se não tem nexo de causalidade porque o condutor do veículo é menor de idade e não tem habilitação. Então, na verdade, está falso esse item, porque, embora ele seja menor de idade, a lei é bem clara quando diz que os pais respondem pelos atos dos filhos até a maioridade. O causador do acidente não sendo ela, será outra pessoa? No caso do causador... Sim, entendi. O causador do dano foi a outra pessoa. Ela estava lá conduzindo o veículo bem direitinho, dentro da velocidade correta, veio outro cara e bateu no veículo dela. Gente, o que bateu no veículo, tá claro que ele vai responder pelo dano causado. A lei é clara quando diz aquele que causar dano a outro, ele fica obrigado a reparar. Então, a outra pessoa vai ficar obrigada a reparar o dano dela. Quem vai entrar com a ação judicial não é ela, porque o carro é no nome do pai dela, e quem vai entrar com a ação é o pai dela, obviamente. E isso não retira o ilícito administrativo, de, por exemplo, ela não ter habilitação e ser multada lá no local. Então, nesse exemplo, ambas as pessoas vão responder dentro da sua culpabilidade. Cada um responde pelo seu ilícito. O causador do dano responde pelo dele e ela vai estar vulnerável a responder pelo ilícito administrativo. Beleza? Próximo ponto, excludentes de responsabilidade civil. Excludentes de responsabilidade civil, artigo 393. A lei diz lá que o devedor inadimplente não responde quando o dano for causado em decorrência de caso fortuito ou força maior. Essas são as clássicas excludentes de responsabilidade civil, caso fortuito ou força maior. Então, gente, toda vez que o dano for causado em virtude de caso fortuito ou força maior, não vai haver responsabilidade civil, exceto naquele caso que a gente mencionou ontem. Se o devedor estiver em mora com a obrigação, ele responde independente de caso fortuito ou força maior. Essa é a exceção da exceção. Ó. Por quê? A regra é o sujeito responder. Qual é a exceção? Caso fortuito e força maior. Ele não responde diante de caso fortuito e força maior. Agora, exceção dessa exceção é se ele estiver em mora, ele responde sim, independente de caso fortuito e força maior. Tomara que essa questão caia. E a das armas, de novo, quarta vez, mas beleza, né? Tem que... com certeza. Não, mas eu tô amolando aqui a caneta de vocês para um dia da prova, olha, de 7 questões, meu povo, de 7 questões.
Se eu não passar para vocês aqui 4 questões, eu quero 4 questões de todo mundo, viu? Não, eu vou pedir para Muito bem, valeu, Gabi. Gabi disse que vai acertar 7. Eu vou... 7. 7 questões de civil. 7 questões de civil. São 7 disciplinas e 7 questões. Eu quero de vocês no mínimo 4. Porque eu tenho certeza que das 7, eu tenho certeza que eu vou falar aqui ao longo dessas nossas aulas, no mínimo 4. Então, eu posso exigir 4 questões de vocês. Pois vamos aumentar, vamos melhorar esse número aí. Vamos melhorar esse número. Eu vou pedir para a Thalia entrar em contato com vocês depois da prova, saber quem foi que fez as 4. Vai ter brinde, vai ter brinde, vai ter brinde. Não, a prova... Olha, domingo à noite... Detalhe, né? No domingo pela manhã, nós já vamos estar lá com a nossa barraquinha esperando vocês. Aí vocês vão passar lá na barraquinha do Universo Júris, aí vão pegar uma água, vão pegar um chocolate e a caneta da aprovação. Aí partiu prova. Ficar bem tranquilo, viu, Lorena? Não precisa cobrança, vai fazer a prova tranquilo, com o que aprendeu, com o que estudou, porque a cobrança interna de você pode lhe atrapalhar. Vai fazer a prova de boa. Aí... Não, tranquilo. Então bem ali, fazer a prova da OAB. A cúpula? Não. Não, relaxe. Relaxe. Gente, no dia da prova, não precisa dessa preocupação toda com os outros. Naquele momento, é só você e Deus. É você e Deus, somente. Esqueça. Porque pode estar a torcida do Flamengo todinha lá, esperando você entrar na prova. Isso vai fazer alguma diferença para você? Quem vai fazer a prova é você. Então, as pessoas de fora não tem nada a ver se você passou ou não passou, quantas questões fez. Então, bote na sua cabeça. É só você e Deus. Chegue lá para fazer o que você estudou para fazer. E seja muito franco com você mesmo. Se você estudou... Chegue lá para fazer a prova, eu vim para cá para fazer o que eu estudei. Se você não estudou, aí você vai para a sorte. É por isso que tem gente que diz assim, Lívia, boa prova. É porque você estudou e vai fazer uma boa prova. Aí você chegar lá e dizer assim, Lívia, boa sorte. Não, boa sorte não é... Boa sorte é porque a pessoa vai na sorte. Então, seja franco com você mesma. Não queira ir na sorte. Queira ir no dia da prova fazer uma boa prova. Então, estude para você chegar lá e fazer uma boa prova, tá? Vamos para frente. As duas outras excludentes são culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Gente, uma observação importante. Culpa exclusiva da vítima é o caso do menino, que pulou o muro para dentro do local e o cachorro comeu a cabeça dele. Então, isso é uma culpa exclusiva da vítima. Aquele cara que, chateado com a vida, porque pegou chifre, aí vai lá e se coloca na frente do trem. Vai responsabilizar a empresa do trem? Não pode. Culpa exclusiva da vítima. O maquinista não teve culpa, não teve como frear. Então, o que é culpa exclusiva da vítima? É quando a vítima se comporta de maneira a tornar o dano inevitável. A vítima se comporta de maneira a tornar o dano inevitável. Ela chega lá e se coloca na frente do veículo. Então, o condutor do veículo não teve culpa. Vinha dirigindo ali na velocidade correta, tudo ok. Aí foi uma culpa exclusiva da vítima, tá? Muda de contexto e pode existir culpa se a vítima se colocou lá na frente e o outro abestado vinha com 160 por hora, ele
Ele teve ou não teve? Ele foi ou não foi imprudente? Foi. Então aqui nós vamos aplicar o quê? Culpa concorrente. A culpa concorrente é quando ambas as partes tiveram culpa para o evento danoso, tá? Pode existir hipótese de culpa concorrente. A primeira coisa que prova é o velocista de trava, viu? Sim. Tem a perícia para comprovar isso, né? Ele já está concorrendo para o dano. Ele já está agindo de forma imprudente, ok? Culpa exclusiva de terceiros. É o exemplo que eu falei que a doutrina cita o exemplo clássico do engavetamento, né? Então, por exemplo, o sujeito para o veículo no sinal, vem o carro atrás, para atrás do primeiro carro, e vem um terceiro e bate no segundo, e o segundo carro bate no primeiro. Então, obviamente, o dano foi causado pelo segundo carro, né? No primeiro carro. Mas a culpa foi de quem? Do terceiro. Então, nesse caso, gente, muita atenção. Não é que esse segundo não tenha responsabilidade civil. Ele vai responder pelo dano que foi causado, mas ele vai poder cobrar regressivamente do terceiro que lhe causou o dano, tá certo? Seria a hipótese de denunciação da lide. Se não ocorrer denunciação da lide, Gabi, o que acontece? Ele repara o dano que ele causou no primeiro carro, mas ele cobra do terceiro, ok? Esse caso aqui caiu na prova. Não foi na passada, mas isso deve ter sido no 32 ou 31. Foi nas questões recentes que eu pesquisei. Qual é o exemplo do caso concreto? A pessoa que ele pediu uma bicicleta emprestada e aí estavam tendo uma briga ali de um casal. Aí para evitar um dano contra a mulher, veio o cara e atropelou o homem lá e causou um dano à bicicleta. Aí era emprestada. Aí qual é a situação? A bicicleta teve um dano material. Ele responde pelo dano? Ele responde pelo dano perante a proprietária da bike. Ele responde pelo dano. Então, a resposta é a seguinte: a dona da bike cobra dele, que causou o dano na bike que ela emprestou para ele, mas ele pode cobrar o dano regressivamente do causador do dano, do cara. É esse o raciocínio. Ó, ele tá com a bicicleta por cima do cara, causando dano à bicicleta. Então, não resta dúvida que ele causou dano dolosamente. Então, a dona da bicicleta vai poder cobrar. Eu emprestei minha bicicleta para você e você fez isso. Eu vou cobrar de você o dano que você causou na minha bicicleta, porque você causou o dano na bike dolosamente. Agora, você vai poder cobrar do causador do dano. Quem deu causa ao dano? Vamos lá. Então, ó, mais um ponto que é importante. Excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude é diferente de excludente de responsabilidade civil. Vamos entender que responsabilidade civil é uma situação que a pessoa comete um ato ilícito e, em decorrência desse ato ilícito, surge a obrigação de reparar o dano. Isso é responsabilidade civil. A pessoa comete um ato ilícito e surge a obrigação de reparar o dano. Excludente de ilicitude é diferente porque, ó, analise o nome aí. Excludente de ilicitude. Quer dizer que o ato nem chega a ser ilícito. Porque a lei retira esse caráter de ilicitude do fato. Artigo 188 diz logo o seguinte, ó. Não comete ato ilícito quando o agente está em legítima defesa, exercício regular do direito ou age para remover perigo iminente. Então ele nem chega a cometer um ato ilícito. Então a pessoa invadiu meu terreno e eu, para defender o meu direito de propriedade, quebrei o veículo da pessoa todinho. Cometi ato ilícito, eu tenho que reparar esse dano? Não, porque eu agi em legítima defesa do meu direito de propriedade. Então existem situações em que a pessoa não comete ato ilícito. Agora a banca, a FGV, ela trouxe uma questão que é assim, um pouco complexa sobre esse ponto, porque teve uma questão na prova passada que o sujeito vem dirigindo o veículo e o menino corre na frente. Aí ele, para desviar do menino e evitar
um dano iminente à criança, ele desviou do menino, mas ele acabou batendo no carro que estava estacionado do lado. Aí pergunto, aí qual era, o que vocês iriam marcar nesse caso? Não, ele agiu para remover um perigo iminente. Então ele não vai responder. Qual é o detalhe da questão? Gente, ele não vai responder perante a situação do menino. Ele não cometeu um ato ilícito perante a situação do menino. Mas ele cometeu o ilícito de ter causado um dano a outra pessoa. Então vamos lá. Ele não comete ato ilícito, porque ele agiu para remover um perigo iminente. Beleza, essa parte ok, ele não cometeu um ato ilícito. Mas ele tem que reparar o dano causado ao terceiro. Porque independente daquele ato, ele causou o dano ao terceiro, que não tem nada a ver com a questão. Perfeito, muito bom, Débora. Então ele vai ter que reparar esse dano que ele causou ao carro do terceiro que estava parado, mas ele vai poder cobrar regressivamente do causador do dano. É esse o raciocínio. Gente, as questões são fáceis. Na hora... Não, é porque... Na hora... É porque eu imagino assim, realmente é onde... Não, a lógica não é a lógica, é uma exceção da exceção. Vai pela lógica da questão. Você só não aplica a lógica numa situação realmente excepcional. 90% é lógica. Oi? Pode falar. Olha, que interessante aí o Rian tá trazendo. É o Rian, né? Não apareceu aqui para mim, mas eu acho que pela voz é o Rian. Se o dano fosse causado no carro do pai da criança, por exemplo, o carro do pai da criança está lá parado do lado, ele vai desviar do menino e bateu no carro do pai da criança. Então, nesse caso, além de não ter cometido o ato ilícito, nesse caso ele não teria que reparar o dano causado, porque ele teria direito regressivo contra o real causador do dano. E se o causador do dano foi o dono do carro, a responsabilidade estaria excluída nesse caso. Então são duas situações distintas. Se o dano for em relação a um terceiro, ele teria que reparar, tendo direito regressivo contra o causador do dano. Se o dano é causado em relação ao próprio causador do dano, ele não tem responsabilidade civil. Beleza, Rian? Oi? Isso. Excluiu, porque aí foi culpa exclusiva da vítima, né? Beleza? Tem que reparar o carro dele, talvez provavelmente danificou o carro. No carro dele? Não, se foi do pai da criança. Não, o motorista bateu no carro do pai da criança, né? Aí causou a avaria do carro do rapaz que desviou. Não entendi esse exemplo. Se eu bati no seu carro por culpa do seu filho, se eu posso pedir pra você... Sim, claro. Claro, você bateu no meu carro por conta do... Se foi para desviar do menino, acabou batendo. Sim, claro que pode. Dentro da regra geral. Vamos avançar um pouco? Ação regressiva, gente, tem um detalhe importante que está lá no artigo 43 do Código Civil. A ação regressiva ela pode ser objeto de ajuizamento por parte do poder público. Né? A responsabilidade civil do poder público ela não é objetiva. Então, se o carro da prefeitura bateu no meu veículo, causando um dano de 10 mil reais, eu vou cobrar do município. Eu não vou cobrar da prefeitura, porque a prefeitura ela não tem personalidade jurídica. Tem gente que erra muito isso, sabia? Tem gente que ajuiza uma ação contra a prefeitura. Gente, quem tem personalidade jurídica é a pessoa jurídica de direito público, que é o município. A ação é contra o município. A prefeitura é um ente sem personalidade jurídica, né? É apenas o local onde funciona a administração pública. Então, vamos lá. Eu entro contra o município. Qual é o detalhe da questão nessa ação regressiva? O município responde objetivamente pelo dano causado, mas se o agente do poder público causador do dano agiu com culpa ou dolo, o município pode cobrar regressivamente. Somente nesses casos. Se o motorista do município não agiu com culpa ou dolo,
era habilitado, dirigiu dentro da velocidade correta, não avançou sinal e causou um dano. O município responde, mas a responsabilidade civil morre no município. Ele não vai poder cobrar do motorista nesse caso. Somente vai poder cobrar do motorista em caso de culpa ou dolo, tá? Próximo ponto. Responsabilidade civil por ato de terceiros. Gente, essa situação aqui é muito comum na disciplina de responsabilidade civil, nas questões da prova da OAB. Então vamos aqui relembrar quais são as hipóteses de responsabilidade civil por ato de terceiros. Pode cair na prova. A lei diz: são responsáveis também pela reparação civil. Primeira hipótese, os pais em relação aos filhos menores. Isso não resta dúvida, a questão da Débora falou ali no início. Gente, qualquer dano causado pelos filhos, quem é que responde? Os pais. Os pais respondem pelos filhos menores, tá bom? Os pais dele que responderiam, porque você não tem responsabilidade legal em relação aos filhos menores, tá? Próximo exemplo, tutor e curador. Outro exemplo de responsabilidade civil, né? Se o tutelado causar um dano, é a mesma equiparação aos pais, né? Se ele é o tutor, ele responde pelo menor sob a sua tutela. Curador, da mesma forma, responde pelo curatelado, ok? Essa é comum também, gente. Ó, empregador responde pelo empregado. O empregador responde pelo ato do empregado. Então, se o empregado de uma determinada empresa, ele comete um dano, ele está andando no carro da empresa e bate no seu carro, Lara. Reparação de dano. Ele tem responsabilidade civil. É contra o motorista da empresa? Não, é contra a empresa. Pior. Se o empregado dirigir alcoolizado, já está comprovada a imprudência da parte dele, né? Que dirigiu o veículo sob efeito de álcool. Então, está comprovada a culpa. Então, mas nesse caso, ação regressiva contra ele. Muito importante. O empregador responde perante a vítima do dano, mas nesse caso, como ele agiu de forma culposa, a empresa vai poder cobrar dele regressivamente. Isso aconteceu no Piauí. O policial chegou a viatura, encheu o balde, aí encheu o carro de mulher e pegou a viatura para a mulher dirigir. Eu vi esse caso. Diz, Rian. No caso aí, ele vai responder com reparação civil, certo? Sim. O dano que ele causar. Aí vamos supor que um motorista está indo, atropelando a pessoa veio a óbito. Aí quem é que vai responder criminalmente? Vamos lá. A responsabilidade civil, ela é da empresa, né, de reparar os danos causados, porque ele agiu. O Rian está perguntando o motorista de uma concessionária de serviço público de energia. Ele atropela um transeunte causando óbito. Nesse caso, a responsabilidade civil é da empresa, mas a responsabilidade criminal, ela é pessoal. Então, ele responde criminalmente. O motorista responde, porque ó, a responsabilidade civil, ela é patrimonial. Ele está agindo em nome da empresa, mas a responsabilidade criminal, ela é pessoal. Ok? Não, a Débora está perguntando, o entregador motoboy desvia de um buraco, para desviar de um buraco, acaba colidindo com um veículo de terceiro, causando-lhe dano. O dano, ele deve ser reparado pelo causador do dano, né? No caso, o motoboy. Se ele for autônomo, se ele for trabalhando para a empresa responde. Aí, professor, e o buraco no meio? Aí já é a questão do município, né? Então, ele vai pagar o dano, mas ele entra regressivamente alegando que foi a responsabilidade civil do município por omissão, ok? Próximo ponto. Os que gratuitamente houverem participado de produto do crime até a concorrente quantia. Gente, o que é isso? É, por exemplo, a pessoa
receber uma determinada quantia decorrente de um estelionato, decorrente de um furto. Então ele responde, aqui a gente está falando de responsabilidade civil. Obviamente que ele vai responder lá no criminal, pode responder, por exemplo, por receptação, de ter recebido algum produto de furto, né? Mas civilmente, o que a lei está dizendo é que ele vai responder sim, na medida da quantia que ele recebeu. Então, se ele recebeu 50 mil reais do furto de 100 mil, ele responde civilmente por 50 mil reais, sem prejuízo da responsabilidade criminal, beleza? Olha o artigo 936, a responsabilidade civil pelo dono ou detentor do animal. Então, o dono ou detentor do animal, ele vai ser responsabilizado pelo dano causado por este, tá? A questão tentou só confundir por causa disso aqui, porque a lei diz, o dono do animal responde. Aí bota o menino para pular o muro e buscar a bola e o cachorro come a cabeça dele. A questão criou uma exceção, né? A questão, meu filho, um pitbull não come a cabeça de um menino. Olha, lá no direito penal, e vocês podem confirmar isso com os meninos, o tipo penal da receptação está configurado não pela ciência do fato de saber produto de crime, mas pelo dever de ter essa ciência, como por exemplo, receber o produto por valor abaixo do valor de mercado. Então isso já, o produto é 10 mil reais, aí chega o Rian e diz, eu comprar aqui é R$1.000 aqui só para resolver. Então você pode até comprar, mas você está inserindo nas características de... Dá de presente um produto de crime, que você diz. Nesse caso, eu particularmente entendo que não houve dolo da sua parte, nem culpa, nem... não teve. Aí já sabe, comprar um celular de 10 mil por R$1.000, já sabe que... aí já pode se inserir na receptação. Vamos para frente. Próximo ponto, responsabilidade por ato de terceiro dos artigos anteriores, ela é objetiva. Lembra que eu falei para vocês que quando a responsabilidade é objetiva, a lei fala isso expressamente? Então, gente, além daquelas que a gente já falou anteriormente, a lei está dizendo aqui que a responsabilidade é objetiva, dos filhos, porque os pais respondem pelos atos, do empregador em relação aos atos do empregado, do tutor em relação ao tutelado, do curador em relação ao curatelado, tudo isso é responsabilidade objetiva. Então, isso quer dizer que a responsabilidade desse povo aí depende de culpa, tá certo? Direito de regresso contra ato de terceiro, né, salvo no caso do descendente, absolutamente e relativamente capaz. Qual é a situação hipotética para essa situação do artigo 934? A lei diz que aquele que causar o dano, no caso do empregador, quem causou o dano foi o empregado. Então, se ele agiu com culpa, o empregador pode cobrar regressivamente dele. A gente acabou de falar isso. Aí a lei está trazendo uma exceção aqui. Se o causador do dano for o absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, obviamente o pai vai responder e não pode cobrar dele. A lei está apenas trazendo aí essa exceção que não cabe ação regressiva contra o absolutamente ou relativamente incapaz, tá bom? Mais um ponto, responsabilidade civil independente da criminal, tá? Então são ramos distintos do direito. Qual é a exceção desse caso? Uma situação pode desencadear dois processos, um civil e um criminal. Porém, se no direito penal ocorrer, por exemplo, trânsito em julgado daquela sentença, então isso vai servir de prova para o direito civil. Ficou comprovada a autoria e materialidade do fato no direito penal. Então não posso mais discutir isso no direito civil, como sendo, por exemplo, de outra pessoa, porque já foi definido ali no direito penal. Então, aqui nós temos a questão de a responsabilidade civil ser independente da criminal, tá? Não podendo se questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o autor quando as questões se acharem decididas no juízo criminal.
Então, vamos entender o seguinte, são dois ramos distintos. Mas se houver coisa julgada no direito penal, no direito criminal, isso vai fazer coisa julgada no direito civil, ou seja, isso vai servir de fundamento para coisa julgada no direito civil. Se ele for absolvido, isso vai dizer que ele também não teve culpa no direito civil. Então, se eu estou processando o Luizinho pelo um dano no atropelamento, aí ele foi absolvido desse atropelamento. Então, isso vai fazer coisa julgada no direito civil. Isso vai servir para absolver ele também ali da culpa no processo civil. Vai dizer que ele não teve o dano. Então, se ele foi absolvido, por exemplo, porque disse que ele bateu no veículo, mas a culpa foi do outro, por exemplo. Então, isso vai servir de fundamento no direito civil. Ó, gente, o que já caiu em questão de prova sobre responsabilidade civil também foi em relação a essa responsabilidade aqui. Mas observem que o raciocínio é o mesmo em relação à responsabilidade de terceiro. Gabi está respondendo, é muita questão, viu? Viu? Se, pode... não, foi uma situação do prédio, o prédio estava caindo aos pedaços, aí caiu alguma coisa e machucou uma pessoa lá embaixo. A Gabi está dizendo aqui pra gente, que já respondeu uma questão de prova, que o prédio estava se deteriorando e caiu algum pedaço de construção num transeunte que passava lá na rua. Tem responsabilidade civil? Claro que tem. Eu já vi uma questão também exatamente dessa aqui do dono do edifício, no artigo do 938. O cara ia passando pela avenida e de um edifício, de um condomínio, lá em um determinado apartamento, foi jogado um objeto. Esse objeto atingiu o transeunte. Nesse caso, qual é a possibilidade de responsabilidade civil? Em tese, é parceiro do apartamento de onde foi lançado o objeto. A responsabilidade é dele. Mas não sabendo se identificar de qual apartamento, eu vou responsabilizar quem? O condomínio. Então vamos lá, ó. Artigo 937. O dono do edifício ou construção responde pelos danos causados, tá bom? Essa é a resposta da questão da Gabi. O dono do edifício ou da construção responde pelos danos causados pela a sua ruína, né? E a questão que eu mencionei é o 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele é o apartamentozinho lá. Responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas. Então, a Lívia está brigando com o marido dela no apartamento dela, daqui a 10 anos, e ela pega e rebola a sanduicheira para atacar na cabeça do cara. E a bicha passa na janela e derruba a Gabi que é passando. Então, nesse caso, a Gabi vai poder responsabilizar ela. Se não souber que foi ela, responsabiliza o condomínio, tá certo? Acho que é o último, né? Último slide, tá, gente? Ainda tem uns 5 minutos, viu? Vocês já estão querendo me expulsar aí, arrumando as bolsas. Tô ligado aqui na malandragem de vocês. Não, calma, vai dar certo. Olha, nesses momentos, pensem no churrasco da aprovação. Bruno Marinho vai botar picanha agora, não é salsicha não. O Bruno Marinho vai botar picanha e eu vou colocar as Heineken geladas. Que aí... Vamos lá, ó. Responsabilidade civil do credor pela cobrança da dívida antecipada. Então, gente, ó, artigo 939. O credor ele tem direito de cobrança, mas ele não pode cobrar antecipadamente. A cobrança, tanto indevida pela dívida que não existe, que é o próximo artigo, como também a cobrança antecipada, ela é um ato ilícito e pode gerar dano, tá? Então, artigo 939 não pode cobrar dívida antecipada. E artigo 940 não pode ocorrer cobrança indevida. Então, aquele que for demandado por cobrança indevida, ele tem direito ao ressarcimento em dobro. É o que a gente chama de restituição do indébito. O que é indébito? Indevido. Se eu estou sendo demandado por uma dívida indevida, eu tenho direito a receber em dobro, tá? Só recebe em dobro o que pagou indevidamente. Vamos para a questão de prova, ó. 2021, exame 33. Tu fez, Gabi? O 33 foi? Pronto, tá aqui a questão da Gabi. Ah, é do médico.
Olha aí a do médico, ó. Mateus, médico clínico geral, recebe para atendimento em seu consultório o paciente Vitor, mergulhador profissional. Realizando a anamnese, Vitor relata que é alérgico ao ácido acetilsalicílico. Não, tem nada a ver, não confunde nada isso. Isso aqui é aquele bichinho efervescente, né? Aspirina. AS, né? Eita, AS. Porra. Bora. Desatento, Mateus ministra. Olha aí, ó. Desatento, né? Esse cara aqui já tá errado. Ele tá desatento. Ixi. Ó. O Mateus é o médico, né? Aqui a questão está dizendo que ele está desatento. Ministra justamente essa droga que o Vitor tinha alegado ali ser alérgico para seu tratamento. Né? Vitor tem danos permanentes em razão do agravamento da sua asma pelo uso inadequado do medicamento, tendo que comprar novos medicamentos para seu tratamento e ainda mais grave, fica impedido de trabalhar. Tendo que comprar mais medicamentos para o dano real que lhe ocorreu. Mais medicamentos que ele teve que comprar, foi mais dinheiro que ele colocou, né? Então, aí está o dano material. Ficando impedido de trabalhar nos 2 anos seguintes. Lucro cessante. Ok? A respeito da responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. Item A. Ele responderá pelo regime objetivo de responsabilidade civil, tendo em vista que a atividade de Mateus é arriscada. Gente, a responsabilidade objetiva, ela não decorre de um mero risco, ela decorre de quê? Da lei. Eu falei para vocês que a responsabilidade objetiva ela é prevista na lei. Então, ela não decorre de uma mera atividade arriscada. Está fora o item A. Item B. Ele deverá indenizar Vitor independentemente de culpa. Isto é, imperícia da sua parte, considerando existir relação de consumo. Gente, foi imperícia da parte dele, não foi imperícia, foi negligência, né, da parte dele, porque a questão botou a palavrinha lá, ó, desatento. Não prestou atenção, falta de cautela. Então vamos se ligar no conceito. Não foi imperícia. Então tá fora. Item C. Ele, sendo profissional liberal, terá apurado a sua responsabilidade mediante verificação de culpa, responsabilizando-se unicamente pelos danos diretos verificados no caso. Unicamente é a mesma coisa de apenas, sempre. Ele vai responsabilizar pelos danos unicamente diretos verificados no caso? Não, ele pode responder pelo lucro cessante, o dano moral, não foi apenas aquele danozinho ali, não. E o item D, ele deverá indenizar Vitor pelas despesas do tratamento, que é o dano material, né? Lucro cessante, ok. Despesas do tratamento é o dano material, o dano emergente, né? Lucro cessante, deixou de ganhar, analisa a palavra. Lucro cessante, é o dinheiro, cessou, deixou de ganhar. Até o fim da convalescência, além da pensão correspondente à importância do trabalho, então o item correto, item D de dado. Vocês estão observando que se você chegar do nada para fazer uma questão dessa, realmente vai ficar difícil, porque você vê essa matéria faz tempo lá na faculdade. Mas depois da revisão, dá para fazer uma questão dessa de prova? Dá. Então vamos ler o enunciado da questão, ficar atento nos detalhes. O enunciado diz o detalhe da questão. Então leia, fiquem atentos aos detalhes do enunciado e responda a questão correta, tá bom? Gente, obrigado pela atenção, pessoal aqui do presencial. Pessoal de casa, tem alguma dúvida, algum questionamento? Deu para entender até aí? Deu para lembrar a responsabilidade civil? Deu, né? Beleza, Fernando, obrigado aí pelo retorno. Um abraço a todos e na próxima aula a gente vai falar sobre direito das coisas. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.